consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Será que muitas vezes na vida nós já nos sentimos caídos, derrotados pela vida? E já diante de tantas experiências, será que eu já me parei e perguntei para mim mesma: quem é você? Já aconteceu isso com você, Rafa? Praticamente quase todos os dias da minha vida eu tenho um momento que eu me pergunto: quem é você, né? O que a gente está fazendo nesse mundo, né? Qual é o meu propósito nesta vida? E aí, Rafa? Muitas vezes a gente tem aquela dúvida, né? Por que será que eu estou aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui? Por que será que eu me parecia com alguém num dia? Por que será que eu me parecia com alguém no outro? E aí a gente fica numa busca e muitas vezes acaba se perdendo. A gente muitas vezes não conhece quem nós somos na íntegra, as nossas características, os nossos jeitos. E aos poucos o mundo vem roubando nós de nós mesmos, né? É verdade. Eu percebo assim que quando nós não sabemos qual é a nossa essência, não tem aquela música Deixa a Vida Me Levar? A gente vai deixando a vida levar a gente, né? E a gente não vive, a gente sobrevive. Mas uma grande verdade é que nós somos feitos nesta vida para sermos vitoriosos, né? E às vezes nós temos andado por essa vida como derrotados. E essa não é a verdade de Deus sobre nós, né? O projeto que Deus tem para mim, para você, para você, para você, é um projeto de amor, é um projeto de felicidade, né? Aí nós paramos para perguntar: da onde que vem a nossa identidade? Você já parou para pensar de onde que você veio? De onde que você veio, Rafa? Quem você é? Algo que eu falo bastante assim para as pessoas quando eu estou no momento de conversa ou até palestra ou pregação é que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho que surgir na sua vida, se você não sabe para onde vai, você vai. E talvez não é aquilo que, de fato, é destinado a você, a você, a você. Não é aquilo que Deus sonhou para a tua vida, mas você vai porque você ainda não sabe quem é você. Você ainda não se descobriu, você ainda não sabe qual a tua missão na Terra, você não sabe qual o teu propósito,
né? Então, qualquer caminho realmente, às vezes, serve para a gente, porque é onde a gente se sente amparado, se sente acolhido. E quando nós não temos essa certeza, qualquer coisa nos satisfaz. Não é verdade? Qualquer coisa nos satisfaz. Mas quando nós cantávamos essa música, né, eu até anotei aqui uma frase, né? Sua raridade não está naquilo que você possui ou sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Quer dizer, a nossa identidade, ela vem do céu. Então, nós temos uma identidade, né? Nós não somos aquilo que nós fazemos, nós não somos aquilo que nós possuímos, as posses que nós temos, né? Os diplomas que nós construímos ao longo da vida, mas nós somos do céu. Né? Por isso, nós temos uma identidade, a identidade de sermos filhos de Deus. Né? Nós temos uma paternidade. Né? Deus nos fez. É muito importante a gente entender essa paternidade, porque você que está nos assistindo, muitas vezes até já ouviu que você nunca foi desejado. Mas isso é uma real mentira. Porque o Senhor ele te desejou antes mesmo de te colocar no ventre da sua mãe. O Senhor ele te quis muitas vezes por um propósito muito maior que você não entende, porque você às vezes não se conhece. E o ato de se conhecer nos torna íntimo de Deus. E conhecendo a Deus, a gente consequentemente passa a nos conhecer melhor. E como a Bia já disse, nós somos filhos de Deus. Esse é o primeiro ponto. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. E daí, várias perguntas que nos rodeiam começam a serem respondidas. Porque se eu fui desejado, se eu fui amado, se eu estou aqui na terra por um propósito, não é por meu mérito, mas é porque alguém me colocou aqui porque Ele me ama. Então nós somos amados. Esse é o primeiro ponto. Somos amados, somos filhos de Deus, e isso não porque nós merecemos, mas porque Ele nos faz merecedor. Deus me ama, Deus ama você, Deus ama o Rafa, Deus ama quem está assistindo. Isso é algo muito importante. Você é um filho amado de Deus e você é a criatura perfeita dele. E um filho, ele tem acesso ao pai. Né? Como é que nós temos acesso ao nosso pai? Nós nos relacionamos com ele, nós conversamos com ele, nós falamos com ele da nossa história, da nossa vida, de tudo aquilo que a gente passa. E quando nós perdemos esse acesso, esse relacionamento, nós nos perdemos de nós mesmos, porque nós fomos feitos para nos relacionarmos. Tanto que quando Deus fez o homem, ele viu que não era bom que o homem ficasse só. Então, o que ele fez? Vou criar alguém para ser sua companheira, para ser seu alicerce, para ser seu suporte. Então, ele criou a mulher. Então, nós precisamos nos relacionarmos. Né? E quando nós não nos relacionamos, nós nos perdemos. Primeira coisa que eu falo, a gente tem que aprender a se relacionar conosco mesmos. Né? Então, eu preciso me conhecer, eu preciso me entender, eu preciso saber o que passa comigo. Eu preciso me relacionar com Deus e me relacionar com o outro que está perto de mim. Então, quando eu aprendo a me conhecer, eu sei as minhas limitações, eu sei o que eu estou vivendo e eu passo a me valorizar mais. E às vezes a gente passa, né, a vida inteira, desde o momento que a gente nasce até os dias de hoje, a gente passa por muitas experiências na vida. Né? E aqui nós não estamos julgando nem pai, né, e nem julgando a mãe. Mas é o que eu vivo, é o que eu experimento, é o que eu percebo da minha história. E, muitas vezes, os nossos pais também têm as suas experiências. Né? Então, a gente só dá para o outro aquilo que a gente recebe. E, muitas vezes, as experiências que os nossos pais também tiveram não foram experiências tão positivas. Né? E o que nos impactam mais são as experiências negativas, né? E quando as experiências negativas elas nos impactam de uma forma tão profunda, nós acabamos criando sobre nós mentiras. Né? Não sei se você já ouviu, seu preguiçoso, sua preguiçosa, né? Levanta, só quer saber de dormir, né? Vai estudar. Então, às vezes, as críticas ou as correções que nós recebemos ao longo da vida acabam tornando para nós as nossas verdades. Né? Então, eu vou crescendo achando que eu sou incapaz, que eu sou um burro, que eu não mereço estar nessa vida. Né? Às vezes, o pai trabalha muito e, de repente, ele não tem tanto tempo para estar tão presente. E, lá na infância, como que eu me sinto? Né?
Eu me sinto sem a presença do Pai, sem a presença, né, efetiva do Pai, daquela proteção. E eu cresço na vida insegura. E aí eu vou tomando umas verdades para a minha vida. E essas verdades me desconfiguram daquilo que eu sou, da essência que eu sou filho, que eu sou filha. Não sei se vocês já tiveram algumas experiências assim, de repente, de perceber. Às vezes não é aquilo que o outro quis te passar, mas é aquilo que a gente percebe, né? Diante dos nossos traumas, dos nossos medos, de tudo que a gente vive. Então, o que nos impacta na vida hoje? São as nossas experiências. A experiência daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, né? E daquilo que está ao meu redor. Uma palavra-chave que você falou, Bia, é relacionamento. A gente ter esse relacionamento, esse livre acesso com o nosso pai, com as pessoas próximas, é importante. Por quê? Qual que é a maior limitação dessa nova geração que está vindo assim? Não está tendo muito esse relacionamento, principalmente dentro da própria casa, que é da onde vai preparar esse pessoal para o mundo, que não é fácil. Porque é só pedrada todo dia, diariamente, é só pedrada, só pedrada. Por exemplo, eu sempre tive um relacionamento muito mediano com minha mãe, né? Foi muito complicado ali. Ela tinha uma brincadeira comigo que ela sempre me chamava de anta. Ah, você é uma anta, uma anta, uma anta. E eu, na minha cabeça, falei, bom, então eu sou uma anta. Então eu peguei isso para mim, acolhi na minha vida. E quando eu comecei a ter um entendimento maior do que como Deus agia na nossa vida, eu comecei a observar como a minha avó era com minha mãe. E era mais ou menos esse mesmo relacionamento, de pancada, de xingamento. Eu falei, não, peraí, minha mãe ela está me dando o que ela recebeu. Então, não tem como eu culpar ela por ela estar agindo assim comigo. O que eu posso fazer? Eu que tive que virar essa chave. Eu que tive que chegar um dia em casa e falar, mãe, é o seguinte, lembra quando você só me chamava de anta e tudo mais, falava que não queria ter, assim, esse filho e tudo mais? Eu perdoo a senhora, tá? Mas eu quero que a senhora saiba que eu te amo muito. Então, foi a primeira vez assim que eu vi minha mãe chorar de fato, me pedir desculpa por aquilo, porque ela não sabia. Ela não sabia que aquilo, de algum jeito, me machucava, porque era o jeito que ela sabia me dar amor. E muitas vezes, a gente que fala muito com a juventude, né, a gente fala muito nessas coisas, a gente vê crianças totalmente chagadas, totalmente machucadas com a forma que a mãe trata, que o pai trata. Eles não têm esse amor dentro de casa, eles só recebem pancada. Então, é o que a gente tenta passar. Que talvez, para você quebrar um ciclo dentro da tua casa, tem que partir de você mesmo. Talvez essa virada de chave vai partir da sua mudança de pensamento. Metanoia, né? Que é a palavra. Então, tem que partir de você. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, que só parte de você para fazer essa mudança, então está na hora de você descobrir quem é você e apresentar na sua casa. Perguntar quem que é você. E essa metanoia é interessante, né, Rafa? Porque ela vai muitas vezes além dessa mudança de pensamento. E nós, eu falo nós porque com a graça de Deus, a Bia ela é mais experiente que a gente, ela nos ensina muito. Mas eu e o Rafa pegamos essa geração de frente. A gente sabe o que é isso. E essa geração é uma geração que, infelizmente, fica muito na sua zona de conforto. Porque muitas pessoas que estão assistindo aqui, com a graça de Deus, vão entender que a ação é necessária. Mas muitas ainda vão continuar no mesmo ponto que estão. Isso é um certo problema para nós. Porque alguns ciclos, alguns traumas, algumas feridas vão ser curadas somente com o nosso ponto inicial. Então, se eu sei que eu sou um filho amado, se eu sei que eu preciso dar um pontapé inicial para a minha cura, eu não posso ficar mais onde estou. Eu tenho que ter uma metanoia de ação, de pensamento, para que isso se torne uma verdade. A Bíblia ela é verídica quando ela fala que conhecereis a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? A verdade é Cristo. Muitas pessoas não conhecem a si mesmo porque não conhecem a Cristo, não conhecem a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, sabemos quem nós somos, nós sabemos que eu não sou uma anta. Sabemos que às vezes eu não sou um inválido, alguém que não serve para nada.
E essa mudança parte de nós, e tem que partir de nós. Se nós esperarmos muito do outro e não fazermos nada, nós também temos uma participação nesse ponto de estagnação que nós estamos. E o mais bonito é que o Rafa não foi o resultado das experiências negativas dele, não é, Rafa? Amém. Ele poderia ser o resultado das experiências. Quer dizer, a gente escolhe o que a gente vai fazer com as nossas experiências negativas, né? E essa escolha é nossa. É eu que preciso ter essa escolha. E eu estava vendo a palavra de Deus, e o mais bonito de tudo é que nós encontramos a nossa essência dentro da palavra, né? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos a palavra, nós curamos a nossa história. Nós curamos a nossa história completamente curada. Aí eu vou entender que eu não sou essa anta, né? Que eu não sou esse lixo, que eu não sou essa imprestável, que eu não sou essa pessoa ruim, né? Que não sou aquele que não serve para nada, né? Eu sou escolhido, eu sou precioso, eu sou preciosa aos olhos de Deus, né? Eu queria pedir para você cantar mais um pouquinho o refrão. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O Rafa teve uma história. Eu tive uma história. 2 Rafas aqui, né, gente? 2 Rafas. Agora, imagina, às vezes você pode não ter tido uma história tão negativa com a sua mãe, com o seu pai, mas você pode ter tido uma história negativa na escola, né? Uma história negativa, de repente, no seu primeiro relacionamento, né? E ali você teve marcas, ali você sofreu, ali você foi julgado, apontado, apontada. Então, é ao longo da nossa vida. E ninguém está privado de passar por situações impactantes, né? Porque as relações, por si só, elas já impactam a nossa vida. E, às vezes, uma coisa que o Rafa me falou, para ele não foi nada. Mas, para mim, me impactou profundamente. E aí eu começo a olhar o Rafa de uma forma diferente. O Rafa não é aquela pessoa que eu pensava que ele fosse. E para o Rafa tá tudo bem, né? Mas depende da percepção que eu tive sobre o Rafa. Mas aí isso não me dá o direito de ter uma percepção, eu pensar do Rafa aquilo que eu queira. Não. Como é que nós temos percepções nas relações? Através das nossas memórias, né? A gente fala, eu não lembro da minha infância. Eu posso dizer para vocês que eu não lembro parte da minha infância. E depois de muito estudo eu fui entender que eu não me lembro das memórias porque em alguns momentos em que as memórias não foram boas. E para me proteger, né, o meu cérebro bloqueia essas lembranças. Mas as memórias, elas estão lá. Acontece pela vida e de repente uma memória de uma infância sua? Nossa, por que isso veio na minha mente agora? Por quê? Porque foram situações que impactaram a nossa vida. E quando a memória vem é porque a gente precisa trabalhar essa memória. Isso é terapêutico. Então nós precisamos trabalhar essa memória e olhá-la de uma forma, não daquela criança que sofreu, mas da pessoa que eu sou hoje, né? Hoje, como eu me vejo hoje, né? Olhar para aquela criança que eu fui um dia e restaurar aquela memória que foi tão infeliz, né? Que eu tenho carregado ela até os dias de hoje, que muitas vezes essas memórias, elas prevalecem na minha vida e me faz agir como aquela criança, né? Birrenta, triste, reclamona, não é? Porque isso é o quê?
nada mais é do que experiências que nós vivemos ao longo da vida. E quer partilhar um pouquinho sobre isso? Alguém? Tocando no assunto que você falou que é terapêutico, realmente é. Quando eu tive essa crise de não saber quem eu era, vivenciando isso, eu fui atrás de, além de estar dentro da igreja, participando, eu procurei terapia, procurei psicólogos. Vocês que trabalham com isso entendem que quando começa a mexer nessa parte da infância, nessa parte do trauma, é como se estivesse cutucando uma ferida que não precisava cutucar ali. Eu falei, eu não vou mais para terapia. Eu tô indo para terapia para chorar, para sofrer. Nossa, essa mulher tá acabando com a minha vida, tá voltando tudo nos meus traumas, não precisa. Só que lá para a quinta, sexta sessão eu fui entender, eu precisava voltar lá. Eu precisava olhar para o Rafael de 8 anos, de 9 anos e falar, cara, talvez você não vai entender nada porque você está passando isso agora. Mas quando você tiver com barba na cara, você tiver com responsabilidade, você vai entender porque que você passou por todo esse processo. Dizer para ele, né? Dizer para sua criança, né? Deu certo, a gente está aqui. Você venceu, Rafa. Você venceu aquela trem de sair para tomar um café comigo mesmo, mais novo. E é bem isso. E a terapia, ela foi me fazendo ter outros olhos, Bia, para minha realidade, sabe? Veio uma parceria, Deus e a terapia. Daí juntou, eu falei, bum, é isso. Cristoterapia? Cristoterapia. Conecta Cristo. Conecta Cristo. E é interessante também, né, Rafa, a gente falar sobre isso, porque com tudo que nós falamos sobre a terapia, nós precisamos entender que nós somos o protagonista da nossa história. Exato. Ninguém vai fazer por nós. Se nós não corrermos atrás, se nós formos atrás de terapia, se nós não buscarmos nos tratar, é a gente com a gente mesmo. E mais ninguém. E não adianta a gente achar que o terapeuta vai curar a nossa vida. Não, porque a cura a gente encontra dentro da nossa própria história, né? E a palavra de Deus, sem deixar, né, de proclamar a palavra, ela diz assim: e agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Rafael, Fabiana, aquele que te formou, Israel, nada temas, pois eu te resgato. Olha que linda a palavra. Eu te chamo pelo nome. És meu. Olha a essência. Quem é você? Olha o que o Senhor diz. Foi Ele que te criou. Foi Ele que te formou. Foi Ele que te chamou pelo nome. Chamou você, Rafael. Não foi sua mãe que escolheu o teu nome, não. Foi Deus que escolheu. Se tiveres de atravessar a água, eu estarei contigo. E os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. E a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Olha que lindo, eu dou o Egito por teu resgate. Eu dou o mundo inteiro para te salvar. Porque és precioso aos meus olhos. Porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti. Olha o que Deus diz na palavra. Eu entrego reinos, nações por causa de ti. Fica tranquila. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, Rafa. O Senhor está conosco. O Senhor está comigo. Essa é uma certeza. Que Deus está no meio de nós. Por isso nós somos preciosos aos olhos de Deus. Se por acaso você ficar confuso, confusa, não saber quem você é diante de uma situação, de um problema, é aqui que a gente encontra a nossa essência, viu? Você é precioso. Vamos cantar? Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso,
mais raro que o ouro puro. Esse foi o nosso primeiro programa Conecta Cristo, em parceria com o Diário do Noroeste e com o tema Quem é Você? A gente quer agradecer por ter recebido a gente na sua casa. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, familiares, nas redes sociais. Manda para aquela pessoa que você nem conversa mais, que você já bloqueou no WhatsApp. O importante é que você mande para o máximo de pessoas possíveis. Conecta Cristo!